Arro! Energias positivas pra você, amigo síndico, minha amiga síndica. Vamos que vamos, mais uma edição do nosso Inteligência Condominial, a revolução dos condomínios. Porque aqui, meu jovem, condomínio é papo popular. Já convido você que tá chegando aí, ó. Se inscreva no canal, curta, deixa o seu comentário, isso é muito importante para a gente poder propagar a boa nova no universo condominial, porque conhecimento é poder. E vamos que vamos, hein? Edição 217. Já foi muito programa, Elise? Lá dos velhos tempos, né? Mais de 10 anos entregando conteúdo de qualidade para você, amigo síndico, porque eu acredito que conhecimento é que vai transformar, vai revolucionar, vai melhorar a gestão do seu condomínio. Então vem conosco, o papo é muito bacana. E muito feliz também, minha amiga Lisiane. Tudo bom, Lisiane? Olá, pessoal, tudo bem? A Lisiane é fera em seguro, né, Lisi? A gente tenta, né? A gente estuda um pouquinho. 20 anos só no ramo. Bom demais, né? Pouca coisa. E hoje também recebendo o amigo Guilherme da Linho Line, ele que é especialista em segurança condominial. É isso mesmo? Falei certo, Guilherme? Condominial, segurança privada no geral, a New Line atende todos esses públicos. A New Line tem quantos anos já? A New Line esse ano fez 31 anos de mercado, então fera já faz também, isso aí há algum tempo. Bom demais. Então, ó, hoje o programa vai ser muito bacana. Eu vou falar aí sobre, né, a nova lei que estão tentando botar a goela abaixo nos condomínios aí. Vamos falar de segurança em condomínio, portaria remota, seguro também, que são assuntos muito importantes para o dia a dia. Mas primeiro eu vou falar dos nossos apoiadores. Preparado, Silas? Ó, eu falo primeiro do nosso banco aqui, ó, que nos apoia. Cicobi DF1000, a melhor agência do Brasil. Eu quero mandar um abraço ao amigo Marcelo e toda a equipe do Cicobi DF1000. Esse banco aqui entende condomínio. É um banco especializado em atender condomínio. Tem um setor só para isso aqui em Taguatinga. Então quem não é do Cicobi DF1000, convido você a ir lá. Lá tem um chocolate maravilhoso quente lá, uma equipe para atender você. Se você é de Goiânia, lembrando, Cicobi DF1000 chegou em Goiânia também para atender toda a região. É um banco especializado em pessoas. Então esse aqui eu acredito, pega aí a visão, Cicobi DF1000, a melhor agência do Brasil. Vamos lá, Silas! Ó, essa aqui é uma das maiores empresas garantidoras do Brasil. Mais de 30 anos garantindo condomínio. Mais de 1000 condomínios garantindo o Brasil todo. Isso aqui, ó, DSC Condominial. Isso aqui é tranquilidade para a gestão do seu condomínio, né, pessoal? Como é importante ter um fluxo de caixa bem tranquilo, não ter aquela dor de cabeça com a inadimplência. Um mês eu recebo X, outro mês eu recebo outro X. E a garantidora está aí para nos ajudar. Dá tranquilidade, eu falo porque eu tenho alguns condomínios que tem garantidora, é bem confortável, bem tranquila a questão financeira do condomínio e dá a possibilidade de poder fazer investimento também, porque a gente sabe aquele dinheiro é certinho no final do mês, né? Então, ó, DSC Condominial, essa aqui é fera! E vamos que vamos também falar lá da minha amiga Facilite! Facilite é administrador de condomínio também, está aí mais de 20 anos no mercado, amiga Gabriela, expert em condomínios, lá você vai encontrar os balanceios bem apresentados, vamos dizer assim, com fácil, para você ter fácil informação dentro do balancete. Tem os aplicativos, uma equipe bem qualificada e treinada para atender você, amigão síndico, porque uma boa administradora é tranquilidade para a gente. E eu estou aqui para indicar você a Gabriela, que é da Facilite. Essa também é fera. Qual o próximo, amigo Silas? Fala aí para mim. Lisiane, né? Então, Lisiane, fala aí você da Atual Forte Corretora de Seguro, Lisi. Olá, pessoal! Nós somos aqui da Atual Forte Corretora de Seguros, uma empresa que está há 17 anos no mercado. E eu descobri uma coisa, Thiago. A minha corretora, ela hoje é uma das corretoras mais bem avaliadas no Google da região do Jardim Botânico. Então, se você quer ir da região, entre em contato com a gente, Atual Forte Corretora de Seguros. É uma das corretoras mais bem avaliadas da região e nós temos condições de oferecer descontos, não só no seguro de condomínio, mas também seguro de auto, seguro de residência, empresarial, tá? Entre em contato aí com a gente e vem fazer parte aí de uma das corretoras mais bem avaliadas no Google da região do Jardim Botânico, com muito orgulho. E assim, pessoal, lembrando, né, no rodapé do vídeo, que está assistindo pelo YouTube, no rodapé do vídeo tem todos os telefones, todos os nossos apoiadores. Convido a vocês a ir lá, a pegar o telefone, fazer uma cotação, a conhecer, até perguntar, tirar dúvidas, né? O pessoal sempre está aqui no programa tirando as dúvidas também, porque
A nossa missão é levar conhecimento para você poder fazer a melhor escolha para o seu dia a dia. Então vamos falar um pouquinho da New Line. Vou deixar o Guilherme falar ali lá. Vende o peixe da New Line, Guilherme! Boa tarde, pessoal. Estava comentando aqui agorinha que a New Line esse ano fez 31 anos, então quando você for pensar em contratar segurança ali para o seu condomínio, pense nessa história, numa marca forte, uma marca que de fato vai levar ali segurança para dentro da sua residência, da sua casa ou do seu varejo, né? Portaria remota hoje é um dos serviços do portfólio da New Line, mas a gente tem outra gama de serviços aí que está disponível aí no nosso site, compensa dar uma olhada lá. A gente tem hoje diversas tecnologias para estar implementando tanto no seu condomínio como no seu negócio ou na sua residência. Então a New Line está aí para atendê-los de acordo com a necessidade, de forma totalmente personalizada. Bom demais! Fala também um pouquinho da BSB Engenharia, nosso amigo Jorge também, um cara que entrega sempre conteúdo de qualidade aí. Então segue aqui, ó, BSB Engenharia, do meu amigo Jorge, esse é fera, pessoal. E também falar também de um evento muito bacana que vai acontecer no dia 16 de agosto. 16 de agosto. Não, fala primeiro da Vitalis, o Silas falou pra mim agora, fala da Vitalis primeiro. Então bota aqui Vitalis, Silas, ó, Vitalis. Gente, vocês conhecem a Carol? Eu conheço a Carol. A Carol é maravilhosa, pessoal. Mais de 10 anos no mercado. A Vitalis está aqui para atender você, amigão síndico, com uma forma extraordinária a questão de limpeza e conservação no seu condomínio. A Carol tem mais de 10 anos de mercado, ela conhece, e um dos crimes dela é o quê? Excelência. Como é bom chegar no condomínio, tá limpinho, cheirosinho, e você não ter dor de cabeça com mão de obra. Menos uma coisa para você se preocupar. Quando você tem uma boa terceirizada aí no seu condomínio, ajuda bastante na gestão do condomínio. Então, ó, vamos lá, Vitalis, né? Agora sim eu vou falar do Síndico Expo, dia 16 de agosto, um dia maravilhoso pra gente nos reunir. Você que é síndico, eu que sou síndico, você que é simpatizante pelo tema também, vem conosco nesse dia maravilhoso. É um dia de muita palestra, de confraternização, de troca de ideias também, e é um evento que é um evento nacional, que dia 16 de agosto chega aqui em Brasília. Síndico Expo é um evento maravilhoso. Lembrando, no rodapé do vídeo, vou deixar o link do Simpla para você poder fazer a inscrição. Mas melhor ainda, vou pedir para minha amiga Ana Paula falar um pouquinho desse evento maravilhoso. Ela que é idealizadora e está rodando o Brasil todo com esse evento maravilhoso. Fala aí, Ana Paula! Síndicos de Brasília, nos vemos dia 16 de agosto, um sábado no IPCA Hall. Um evento preparado com temas incríveis. Nós vamos falar sobre governança financeira, convivência em condomínios, sobre modernidade e o futuro da gestão condominial. Você não pode perder se você quer elevar a sua gestão, se tornar um síndico de excelência fora da curva. Lhe espero dia 16 de agosto no IPCA Hall, das 9 da manhã até as 19 horas. Venha conosco, inscrição gratuita aqui no Simpla. Viu aí? Tenho certeza que você vai se amarrar nesse evento. Síndico Expo 16 de agosto, no rodapé do vídeo, tem aí o link da inscrição. Não deixe de fazer a inscrição. E vamos aqui pro nosso Interesse Condominial. Hoje um programa muito bacana com a amiga Lisiane, com o Guilherme também, vários temas aí pertinentes do universo condominial. Então vamos começar a falar um pouquinho sobre seguro com a amiga Lisiane, né? A gente decidiu falar aqui um pouquinho de algumas coberturas, né? Que são importantes. Lembrando, tem a playlist Seguro Condominial, tem vários programas lá que eu e a Lisiane fizemos aí durante 10 anos para falar um pouquinho sobre seguro, como contratar, o que é cada cobertura. É importante mais você ter essa informação, né? Outra coisa que eu acho que sempre falo, Lisiane, em todos os programas convide o seu corretor de seguros para tomar um cafezinho no seu condomínio, para ele conhecer a realidade, né? Fala um pouquinho sobre isso, que também assim, faz aí, copia e cola. É muito complicado você passar um orçamento para um condomínio que você não conhece. Se o corretor ou o próprio síndico não puder atender o corretor lá para tomar um cafezinho, né? Porque hoje em dia as pessoas estão bastante corridas. O café tá caro, né? O café tá caro, né? E o síndico, na verdade, ele tem outra profissão, geralmente tem outras profissões, né? Mas pelo menos faça uma filmagem e mande para o seu corretor para... De preferência seja eu o corretor, né? Mas pode mandar uma filmagem também para mostrar qual é a estrutura, como é que é o condomínio, né? Se é um condomínio de alto padrão, se é um condomínio de um padrão médio, né? Se é um condomínio mais simples, para a gente poder montar um produto que vá de acordo com o padrão do seu condomínio.
né? É isso, essa é a importância, porque senão o corretor ele pode colocar uma cobertura alta demais ou baixa demais. Isso que eu falo agora. Ou que nem existe, eu já cheguei em condomínio de ter 40 mil de vidro, só tem uma porta de vidro. Tipo assim, sem, né? Você fala assim, cara, não faz sentido, né? E a gente percebe que é o copia e cola. Por isso que eu sempre falo, gente, é importante a gente estar cercado de bons profissionais para nos orientar, né? Igual, por exemplo, lá 30 anos de mercado, ou seja, tem uma experiência, tem uma expertise para falar, não, isso aqui vai te atender da melhor forma possível, isso aqui não vai te atender, vamos fazer dessa forma, porque ela tem uma carga de experiência que a gente não tem, né? Que não é mais o achismo, né? É o dia a dia, né, Lisiane? Seguro, Thiago, não só de condomínio, como de qualquer outro ramo, é uma coisa muito personalizada. Tá? Você não pode pegar a sua apólice e mostrar para outro. Até pode, mas assim, a outra pessoa ela não pode utilizar a sua apólice como base para ela. Porque o seguro ele é feito baseado na realidade de cada um. Por isso que eu falo que é muito personalizado, entendeu? Às vezes o seguro que é bom para você não vai atender o colega. Né? Eu hoje estava passando uma cotação para uma menina de seguro de carro e ela estava comparando a apólice dela com a apólice do pai. A apólice do pai é uma apólice que já vem com uma renovação, já há 10 anos, classe de bônus máxima, e a apólice dessa menina está começando agora. Então, assim, o preço é diferente, o produto é diferente, a realidade é diferente. Entendeu? Então, às vezes, assim, um seguro que para você é bacana, o preço para você tá adequado para o seu colega. É cada situação, né? E a mesma coisa acontece para o seguro do condomínio. E lembrando, uma coisa importante, seguro é obrigatório, toda edificação, né, por lei, tem que contratar o seguro ali, que é anual. Tem dentro dessa contratação tem as coberturas, né? Vou falar de algumas aqui. Separei aí, minha amiga Lisiane, a primeira, RC Portões. Fala um pouquinho da RC Portões, essa cobertura. Foi muito importante você falar essa questão da obrigatoriedade do seguro, porque eu já ouvi de síndicos falando que seguro de casa, que condomínio de casas não precisa ter seguro. Precisa. A lei, ela não especifica quais tipos de condomínio precisa fazer. Ela fala que é obrigatório o seguro para toda e qualquer edificação. Então, as edificações elas podem ser vertical ou podem ser horizontal. E a lei fala que se você não contrata o seguro, você está sujeito a multas, né? A penalidades. E o síndico, ele pode, inclusive, Thiago, responder criminalmente. Eita. Ele pode responder criminalmente aí, né? Caso aconteça algum evento, algum acidente no condomínio e esse condomínio não tenha seguro. Vamos falar então da cobertura RC Portões? Vamos falar da cobertura é uma cobertura, Thiago, que é muito acionada. Muito acionada, porque inclusive nós tivemos uma situação num condomínio ali de Águas Claras, recente, tá? O que acontece? O morador, ele estava passando pelo portão, e o portão, ele tem o sensor de presença, só que o sensor de presença não identificou e fechou em cima do carro do morador, pegou bem no meio, e é um carro caro, um carro importado. Desses importados. É o carro do Guilherme no carro importado. Thiago, valor da indenização, tá? Uma portinha desse carro, R$40 mil. Au! R$40 mil. Então, assim, é uma cobertura que pode ocasionar um prejuízo grande, porque você imagina se for mais de um, né? Tem gente que pega carona, né? Tem uns moradores aí que pega carona. E aí, né? Já pensou se fosse mais de um? Então, a função da cobertura RC Portões são danos causados a terceiros do portão, né? Danos causados a terceiros, e no caso
no portão também, porque o portão também foi danificado, né? Tá? E o terceiro, ele pode ser morador ou não. Entrando ali, existe a responsabilidade do condomínio. Então, é uma cobertura extremamente utilizada. E é muito interessante estar falando, né, Lisele? Por isso que eu sempre estou recomendando para vocês convidar o corretor de seguros para ir ao condomínio, porque, por exemplo, você falou, você chega ali, você vê que só tem carros de alto padrão, valores agregados alto, você faz 10 mil, 15 mil, não vai resolver. Se não tiver um sinistro, lembrando que a cobertura vai até certo ponto, depois você vai ter que entrar com esse valor, né? Então, assim, tem que avaliar, né? O tipo de carro, de público que está ali, para você poder botar uma coisa que vai atender, né? Com certeza. Outra coisa, Thiago, tem que tomar muito cuidado também, que é, muitas vezes, o cara que está ali, o cara é Uber. Então, você imagina que esse carro, ele gera renda para essa pessoa. E aí, de repente, o condomínio, ele causa um prejuízo para essa pessoa, além do prejuízo material, né? É o prejuízo financeiro. Então, assim, é uma cobertura que você não pode simplesmente inventar um valor. Vou jogar aqui, vou colocar aqui, sei lá, 10 mil. Dependendo da região em que o seu condomínio está situado, 10 mil não vai cobrir o prejuízo nem causado ao veículo, muito menos o prejuízo financeiro para quem é Uber. Tá? Porque pode ser um morador que trabalha com Uber, né? Exatamente. Então, dependendo do carro dessa pessoa, se é um carro importado, ele vai ficar parado aí um bom período. Verdade. Né? Então, se é um carro importado que não tem peças no Brasil, tá? Ele vai ficar aí uns 2, 3 meses parado, certamente. E o condomínio, ele pode sim ser condenado a pagar uma indenização para essa pessoa. Tá? E aí entraria... A gente pode acionar nessa situação 2 coberturas, Thiago, que seria a responsabilidade civil garagista e a responsabilidade civil do condomínio, para poder pagar a indenização, os prejuízos financeiros para essa pessoa. Bom demais! Vamos lá, vamos falar um pouquinho de portaria remota, daqui a pouco a gente fala do seguro novamente. Guilherme, quais as vantagens da portaria remota aí? Eu queria pegar um gancho aqui, né, que foi falado, principalmente dessa parte de portão, da parte do seguro ali. Eu acho que muito interessante quando você tem um sistema que ele funcione redondo. Vai ser bom para a seguradora, vai ser bom para o condomínio e bom para a empresa também. Então, uma parte que a New Line sempre faz, né, ali de rotina, são as preventivas, justamente para evitar esse tipo de constrangimento ali, essa situação seja com o morador, com o condomínio, né? Então, você tem um transtorno a menos ali quando você tem uma empresa forte, uma empresa atuante ali nessa área. Cara, a New Line, a gente está bem consolidado no DF. Hoje a New Line atende mais de 60 condomínios só de portaria remota aqui no DF. Caramba, isso tudo! Então, a gente tem uma estrutura bem grande aí já. Então, isso está no nosso cotidiano, está no nosso dia a dia. E quando você já tem um tempo de carreira, né? Você vai sanando problemas e até chegar a um ponto que você tem uma receita totalmente funcional. Eu acho muito interessante essa questão da personalização, de chamar o corretor de seguro ali no condomínio. E o mesmo acontece conosco. Muitos condomínios querem a proposta, né, para levar para a assembleia, só que é muito interessante, se torna fundamental a nossa visita ali também, porque justamente para a gente avaliar qual a melhor solução, né? Exatamente, qual solução vai ser ideal para aquele cenário em específico, porque a gente não pode atender o condomínio de maneira padrão. Então a gente faz um projeto personalizado, tendo em mente ali os pontos das câmeras, o sistema que vai ser implantado, qual o sistema aquele condomínio precisa, se vai ser tudo com reconhecimento facial, ou vai ser com uma tecnologia, seja leitura de placa para entrar, leitura de tag, qual vai ser a tecnologia a ser implantada ali. Então eu acho que a visita do especialista é muito importante para fazer essa análise ali também, fazer todo esse levantamento para achar um sistema personalizado, para definir um sistema para aquele prédio em específico e sair dessa padronização que hoje ocorre muito, né? Eu fui num condomínio mesmo ali, o condomínio simplesmente recebeu 20 propostas de portaria. Nossa. E eu, cara, quem te visitou aqui? Não, você e mais uma empresa só. Então o cara tem 18 propostas padronizadas, sem visita, sem um projeto específico, e o que as pessoas têm que ver é que quando se trata de segurança, você está dando a chave da sua casa para alguém entrar ali. Então você tem que ter um mínimo de critério na hora de contratar, na hora de definir qual o serviço, qual a empresa que vai te atender ali. Acho que isso é fundamental.
Eu sou cliente da New Line, né, no condomínio lá em Samambaia, tem um mês mais ou menos. Eu achei bem interessante porque quando eu cheguei já tinha, né, a implantação, tô achando muito legal, interessante. Pelo que eu percebi, vocês têm um app, né, que ele funciona bem redondinho. Eu até utilizo o app para botar editais informativos ali. Tem como o síndico controlar também reservas, né? De controlar quem entra, quem sai. E eu achei bem prático, né? Também é um diferencial também, né? O app de vocês, né? Claro, com certeza. Algo que ocorre muito hoje, principalmente nos condomínios que hoje ainda não tem um sistema minimamente eficiente ali, é que quando acontece algo, você não tem como respaldar o condomínio. Vamos supor, seja o cachorro danificou algo ali e o morador passou. Se você não tem uma imagem da câmera para aquele ponto, se você não tem um registro de quem acessou com a face naquela hora, fica difícil do condomínio ter um respaldo. Então sempre vai sobrar para o condomínio. Acontece muito, jogou alguma coisa, caiu no carro, a gente não consegue saber quem foi. Então você ter um sistema ali que dá esse respaldo para o condomínio é muito interessante. O condomínio deixa de ter às vezes ali um custo, um prejuízo com algo e passa a usufruir de um sistema mais eficiente. O app realmente é bem moderno, bem completo ali, tem diversas funções, faz liberação de portas, gerenciamento, você consegue até fazer votação de assembleia por ele. Agora ele atualizou, já permite ele o cadastro da face do visitante, então é bem bacana. Uma funcionalidade bacana que tem lá no seu condomínio é o armário inteligente, né? Isso mesmo. Faz ali o recebimento autônomo das entregas, então você pode receber entrega em qualquer horário, se for de noite, feriado, Natal, Ano Novo, durante o dia, domingo, sua encomenda vai ser recebida, o morador também pode retirar ela em qualquer horário, e bom que fica tudo registrado também, a portaria remota vai acompanhando o entregador, acompanha ele na retirada também, tem o logzinho, quem tirou a encomenda de tal porta, tal dia, está disponível. Então assim, é um armário bem versátil, dá autonomia para a parte de entrega, e deixa assim, né, tá na responsabilidade do zelador também. É isso que eu falo agora, porque a gente percebe que condomínios menores, né, devido à pandemia, as pessoas criaram o hábito de comprar pela internet, então tá enraizado aí e todo mundo compra pela internet, acaba que é algo rotineiro, né? E a gente percebe que cada que passa aumenta o fluxo, né? Então, às vezes, os condomínios menores, o zelador sofre mais, né? Tem menos tempo, vamos dizer assim, para executar a tarefa do dia a dia, né? Eu já percebi lá que é muito tranquilo, porque nós temos uma reclusa, então a pessoa não entra no condomínio, ele entra na parte que dá acesso ao... Primeira porta. Primeira porta, dá acesso lá o armário, coloca e vai embora, né? Então é menos uma tarefa para o zelador, e aí ele vai poder cuidar do dia a dia do condomínio, e também tem aquele negócio, quem recebeu? Não recebeu, que não assinou, não sei o quê. Eu tô achando muito interessante essa possibilidade, e fica até uma dica, né? Sim, que vocês conseguem, claro. só quiser alugar só o armário, você consegue, Claro. quiser fazer só a portaria, você também pode fazer, mas eu recomendo fazer os dois, pessoal, que é muito bacana. Ela tá ficando pequeno lá do São Mateus. Eu tenho de vez em quando dar um aviso, pessoal, vamos pegar essa encomenda, pessoal, vamos liberar espaço pro outro, né? Porque toda hora tá chegando e eu acho muito bacana. Só uma pergunta, a New Line, ela trabalha exclusivamente com portaria remota ou com portaria humanizada também? Isso. A New Line tem portaria humana, mas é mais ali em Goiânia. Hoje aqui em Brasília é somente portaria remota. Mas a portaria remota ela é um dos serviços do portfólio da empresa. A gente tem ali a parte de vigilância, tem a parte tem também a pessoal físico ali para estar atendendo caso seja necessário, mas o forte daqui da New Line hoje, um dos serviços fortes é a portaria remota mesmo. Entendi. E outra coisa, Lisiane, a gente está nesse condomínio há muitos anos, eu sempre falo, estou mais de 10 anos trabalhando em condomínio, né? Estou mais de 10 anos entregando conteúdo para todos os sítios do Brasil todo. Gente, o fator humano nunca vai deixar de existir em condomínios. Vai diminuir, né? Vai diminuir porque é natural. A tecnologia chega para você agregar, igual eu falei, ficar mais prático e fica até diminuir custos, e fica né, até Thiago? melhor para quem trabalha. Você imagina, antigamente o zelador tinha que descer e pegar a encomenda. Tá lá no 10º andar, parou o serviço, né? Eu percebo que tem um fluxo melhor de trabalho, o cara trabalha mais tranquilo também. E assim, beleza, vai ter o porteiro, mas sempre vai ter que ter o zelador. Sim. Sempre vai ter que ter a equipe. Tem condomínio, por exemplo, que eu conheço, tem as duas. Tem as duas. Sim. Por exemplo, eu moro no condomínio que tem as duas. Porque lá existia 2 entradas, né? Então eles optaram a entrada que tem maior fluxo de pessoas, que é uma virada para a escola, se manteve a física, e a de trás, que não tinha tanto volume, ficou remota. Então você vê, é híbrida. Funciona das duas formas.
A portaria remota hoje é bem versátil. Essa questão do zelador que você falou é muito interessante. Ontem mesmo a gente está negociando um armário no condomínio, vou solicitar o armário de lá essa semana, e aí o questionamento deles era justamente esse. Ele, cara, meu zelador tá lá no 10º andar, tá lavando lá o chão, aí recebe a ligação para descer e retirar a encomenda, porque o morador não pode descer, enfim. Aí o zelador vai receber. Aí tá lá tudo ensaboado. Aí ele desce, o sabão secou, ele tem que subir, então você deixa de ter um trabalho eficiente com o zelador. E aí com o armário sana isso. Você pode realmente destinar ali o prestador de serviço para fazer o serviço exclusivamente dele ali e deixar a parte de entregas com o armário, com a portaria remota. Eu acho interessante vocês terem ideia, gente. Tem condomínio que tem o zelador tem o porteiro só para receber comenda, cara. Eu falo porque eu trabalhei num condomínio que os moradores falavam. Não, ele tá aí só para receber. Tudo bem, né? Assim, é igual eu falo, quem decide é a comunidade. Sim. Beleza, ok. Mas é uma opção, né? E lembrando, gente, eu acho que nunca vai deixar de existir a terceirizada. Nunca. Igual eu falei, tem situações que pode ser híbrida, pode ter a portaria, zeladoria. Igual eu falei, eu moro num condomínio que é híbrida, uma parte é remota, outra parte é humana. E vai seguindo, as coisas vão evoluindo, né, cara? Cara, uma pergunta. Como é que fica essa questão da segurança com relação à portaria remota? Por exemplo, vamos supor que uma moradora, mulher, ela esteja com alguma medida protetiva. Como que a portaria remota impediria a pessoa de entrar no condomínio, se não tem alguém para barrar ali? Uhum. Quando eu digo que é muito mais fácil a pessoa que não deveria entrar com o porteiro físico ali. Por quê? Se torna cotidiano. Então você vê todo dia aquele morador, vamos supor que fosse um casal, você vê todo dia aquele rapaz entrando ali. Então se torna cotidiano, o porteiro já conhece ele, o cara chegou, libera para mim, e às vezes ele nem sabe e o cara entra. Então com a portaria remota não. Com a portaria remota você tem um cadastro, né, via aplicativo, e o morador, vamos supor que a moradora que está com medida contra o rapaz, fosse a responsável pela unidade. Daí ela cadastrou os visitantes, os moradores ali do apartamento dela, todo mundo certinho, acessando o Coaface. Mas agora ela tem uma medida protetiva contra esse rapaz. Uhum. Ela, como administradora da unidade, pode simplesmente ir lá e descadastrar ele do aplicativo, e aí a face dele já não funciona mais. Então, entendi. E também conciliado ao cadastro dele lá na portaria, na central de portaria remota. Então, quando ele chegar lá, como a face dele não vai passar, vamos supor que ele descasse na portaria para o porteiro atender ele. Ele vai discar, vai se identificar, vai dizer que é morador, porém já não vai mais ter o cadastro dele ali, vai ter a observação que ela colocou, que ele não pode mais entrar. E aí a portaria vai tomar aquela medida com ele, de que está proibido o acesso dele ali. Então, é muito mais fácil ele entrar tendo alguém ali, né, uma pessoa, do que com a portaria remota, que é uma pessoa mais remotamente segura, lá numa central anti-sequestro, lá na base da New Line. Então acho que fica bem mais seguro nessa parte. E automatizado também. Faz sentido o que você está falando. Inclusive no meu condomínio há uns 2 anos atrás teve uma situação que a moradora inclusive era minha vizinha, ela estava com medida protetiva, e lá no meu condomínio, se o morador ele tem a tag no carro, ele entra, não precisa se identificar, ele entra. E o cara tinha a tag, entrou e, infelizmente, aconteceu uma tragédia lá no meu condomínio. Caramba. O cara matou a mulher. Então, faz super sentido isso que você está falando, essa questão. Eu acho que até facilita o bloqueio, né, para a pessoa não E assim, não você está falando coisa importante, né? Eu sempre falo, pessoal, isso há anos. Lembrando o síndico, que é obrigado a denunciar as violências domésticas, mas principalmente quem tem medida protetiva, por favor, avise o maior número possível de pessoas, senão é vergonha. Porque nesse caso talvez ela não comunicou. Ela não comunicou. Né? Porque, não comunicou a portaria e nem a administração. Eu já tive situação de pessoa me comunicar, Thiago, eu quero que exclua fulano de tal. Eu falei, beleza. Excluiu e a pessoa não tem acesso mesmo, porque não entra, né? E eu acho até bacana da questão da reclusa por isso, porque são 2 validações, né? Sim, exato. Então aumenta mais essa questão da segurança. Então quem está nos assistindo, se você tem medida protetiva, fala, não é vergonhoso. Porque igual nesse caso, vai que alguém vê o carro do cara, tem uma coisa estranha ali, ó, liga pra polícia, né? Inclusive poxa, minha vizinha, eu não sabia. Aí, ó. Eu não sabia, entendeu? Não sabia da situação. Porque talvez tivesse visto o carro, pô, o cara não devia estar aqui, né? Tem algo de estranho ali. Quando a gente mora em condomínio de casas, é um pouco mais complicado. Porque é mais reservado. É mais reservado. Às vezes as coisas acontecem dentro da casa da pessoa e a gente não sabe, porque a gente não escuta, não tem como, não dá para escutar. Entendeu? Então, eu não sabia que a pessoa tinha, até mesmo, né?
Eu acho que essa questão que o Thiago falou aí, da pessoa falar, né, ou com o vizinho, não quer falar com o vizinho, né, porque às vezes fica com vergonha, fala na administração. Fala com o síndico, né? Entendeu? Fala com o síndico, mas de alguma forma tem que coibir a entrada dessa pessoa no condomínio. Eu vou te falar, 90%, eu vou falar quase 90% dos casos que eu já tive a oportunidade de conhecer devido a essas situações, foi falta de comunicação mesmo, a pessoa não avisou. Aqui em Brasília, a colega nossa em Samambaia também, ela tinha proibido o cara de subir, aí depois ela liberou. Aí quando liberou, o cara subiu e infelizmente aconteceu, né? Você vê, nesse caso, simplesmente um telefonema, eu quero excluir. Sim. Ou a própria pessoa pode excluir, como você falou, a pessoa é administradora do app, nem precisa falar com o síndico, ela vai lá, exclui e acabou. Sim. O cara não vai pedir a retirada da tag, né? Não é porque ela não pede, cada tag tem o seu número, né? Tem que excluir. Número se for pedestre é com a face também, tudo bem. Exatamente. A questão da inclusão é muito interessante, né? Porque justamente uma porta só abre quando a outra fecha. Então, a pessoa que não deveria entrar pegou carona ali na primeira porta. O morador tem simplesmente a comodidade de sair de novo pela primeira, não acessar a segunda por enquanto, e a pessoa vai ficar ali presa, vai ficar coagida a sair também. Então, se torna bastante. Tem condomínio aqui que tem 5 portas para você chegar no elevador. No início ali, aquela cultura, até o morador criar, fica bacana, mas hoje se você falar em tirar uma porta lá, eles viram uma briga. Não. É porque assim, gente, porque a gente tem, eu entendo, compreendo a questão das vagas de emprego, mas sim, são criadas novas vagas de emprego. Eu acho que temos que evoluir. Eu sempre falo, a gente é síndico, tudo que for tecnologia, nós temos que abraçar, o que vai nos ajudar. Eu achei muito bacana para de vocês. No começo eu fiquei olhando, peraí, tem uma coisa de aviso aqui, ó. Aí eu já boto lá o aviso, ó, vamos pegar não sei o que, tal coisa. Eu começo a mandar por ali o aviso, porque chega a pessoa muitas vezes vai ler. Porque vai dar um comando para ir lá no celular e vai ver o que é. Então, às vezes, o som tem mais que eu colocar no elevador. Sim, claro. Então, eu comecei a falar assim, pô, isso aqui é uma ferramenta que eu posso utilizar. Né? Por exemplo, marcar a ação de festa, que eu falei, vamos fazer aqui, porque fica mais prático. Tem como marcar 2 pessoas ao mesmo tempo. Então, você começa a usar a tecnologia ao seu favor. E, cara, gente, a tecnologia veio para ficar, não tem como você retroagir, não existe isso, isso, né? Em todos os ramos, né, Thiago? Inclusive seguro, né? Você usa isso. Nossa, as seguradoras hoje não mandam mais a pólice para casa de cliente. É tudo no aplicativo. Hoje em dia você acessa sua pólice no aplicativo. Se você tiver com parcela vencida, você consegue tirar no seu aplicativo. Se você precisar acionar, fazer um acionamento de assistência 24 horas, você faz no aplicativo. Comunicação de sinistro, você faz no aplicativo. Sabe? Se você quer acionar uma assistência para sua residência, no aplicativo você consegue. Hoje em dia a tecnologia está aí para todo mundo. E é isso aí, muito bom. Lembrando já aqui no rodapé do vídeo, o telefone do Ivan, nos atendimos já do Guilherme também. É uma opção muito bacana para você estar em condomínios também. E é igual você está falando aqui, todos os programas a gente fala sobre isso, né? Inclusive temos aqui a minha amiga Carol da Vitales aqui. Agora falou, tem espaço para todo mundo, pode trabalhar com a híbrida, vai ter ali a portaria, vai ter o zeladoria, sempre vai precisar da fator humano no dia a dia do condomínio, faz parte, né? Mas vamos voltar a falar um pouquinho de segundo, daqui a pouco a gente fala de novo aí da portaria remota também. O Guilherme é fera demais, hein, Guilherme? Lisa, eu coloquei aqui um RC que é o RC Garagista. Isso. Inclusive, né, para quem não tá em Brasília, nosso programa atinge o Brasil todo aí. Aqui em Brasília, no condomínio em Águas Claras, né, um veículo pegou fogo, e tá até falando no bastidor sobre isso, né? E fala um pouquinho sobre o que é essa cobertura, como é que o síndico pode utilizar. Fala um pouquinho da cobertura RC Garagista, porque eu sei que tem muito síndico que não gosta de colocar, né? Infelizmente, né, tem muito síndico que não pensa nos outros, né? E o RC Garagista, ele serve, tudo que for, toda cobertura no seguro que tiver RC ou responsabilidade civil, cobre prejuízos a terceiros, isso é geral. Então, RC ou responsabilidade civil, prejuízos a terceiros. No caso aí, os moradores, eles são tidos como terceiros e os visitantes também. E o RC Garagista, ele serve para cobrir incêndio e roubo nos veículos que estão no interior do condomínio. E se o condomínio tiver manobrista, existe a possibilidade de contratar também a cobertura compreensiva, que vai incluir colisão, incêndio, roubo e furto dos veículos que estiverem no interior dos condomínios, tá? Essa cobertura é muito interessante, porque, inclusive, como o Thiago mesmo falou,
teve um condomínio aqui em Águas Claras que um carro incendiou, ainda não se sabe qual foi o motivo, qual foi a origem do incêndio, e com esse carro incendiou e atingiu mais 2 veículos que estavam no subsolo dessa garagem. E essa cobertura ela serve exatamente para cobrir essas situações, né? É claro que vai se averiguar a culpabilidade do condomínio, se houve culpa ou não. Havendo culpa do condomínio, vai estar coberto até o limite contratado na apólice. E é muito, 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 muito interessante. É muito interessante, caso, né? Gente, é por isso que a gente está batendo aqui na importância do corretor entender o padrão do condomínio. Porque existem condomínios que possuem veículos mais simples e existem condomínios que possuem veículos mais caros, que é o caso desse condomínio aí. É um condomínio situado na região de Águas Claras. Para quem está fora de Brasília, Águas Claras aqui é uma região, é um bairro considerado de médio a alto padrão. Então, os carros que transitam nessa região giram em torno aí de 150 mil, 200 mil, né? E foi o que aconteceu. Foi um Peugeot que pegou o fogo e atingiu 2 veículos caros. E o corretor desta apólice colocou 40 mil de cobertura. E ele estava, eu conheço a pessoa, né, que atende esse condomínio. Ela me pediu, inclusive me pediu um auxílio para ver o que poderia ser feito, né, para que a apólice de seguro cobrisse os carros. Eu falei para ela, olha, nessa situação não adianta nem fazer o endosso, porque depois, né? Porque o sinistro já aconteceu. Então, né, o que pode ser feito, tentar uma negociação com os outros carros que têm seguro, para eles acionarem o seguro deles, e obviamente que a seguradora posteriormente vai acionar o condomínio, caso seja comprovado a culpa do condomínio, né? Agora, e se não for comprovado culpa do condomínio? O que vai acontecer? O seguro vai cobrir? Não. Quem vai ter que cobrir é o causador do prejuízo, que no caso é o morador. Se ele tiver um seguro de veículo e a apólice dele for o suficiente para cobrir os prejuízos dos outros moradores e do condomínio, porque o condomínio também teve, parede, tudo, né? Muito que bem. Agora, se não, o prejuízo vai ficar todo com o condomínio, infelizmente. É o que a gente está falando, né? Pessoal, condomínio é uma coisa muito, você falou, muito personalizada para cada situação. E assim, a gente trabalha com a hipótese que não vai acontecer, mas se acontecer, vai nos atender. Porque a gente está falando aí, no mínimo por baixo, 300 mil reais de prejuízo. Porque se for a coisa do condomínio, são 3 veículos. Mais a pintura, mais, né, a manutenção do local que foi queimado. Então, botar 300 mil. 40 mil, beleza. O seguro vai até 40 mil. Ou seja, 260 mil para ratear para todos os moradores. Por quê? Faltou, talvez, eu falei, essa questão da pessoa ir lá, ver, verificar. Porque fala, cara, não vai atender. Se tiver um sinistro aqui, não cobre, né? Tem que ser uma coisa que vai atender de verdade, né? Exatamente. É isso que eu falo. A gente tem que. A gente que é corretor, a gente tem uma responsabilidade muito grande. Muito grande. A maioria, infelizmente, Thiago, existe uma realidade aqui que a maioria dos síndicos, eles vão muito pelo preço do seguro. Eles não olham cobertura. E muitas vezes eu sempre falo aqui, o conselho do condomínio não serve para te aconselhar com relação às coberturas. Cara, o que você pode fazer é levar as propostas, discuta as coberturas com um corretor especialista no ramo, porque não são todos que vão entender. Existe a sua especialização. O médico não tem especialização, o corretor de seguros a mesma coisa.
Entendeu? Não adianta você contratar com o seu seguro com um corretor de seguros que seja generalista, que seja, digamos assim, clínico geral. Entendeu? Ele não vai entender de seguro de condomínio. Ele é habilitado a fazer, a vender, mas ele não vai entender, que foi o que aconteceu com esse condomínio. É tanto que a corretora está recorrendo a mim para eu auxiliá-la, né? Então, a importância de se contratar um seguro com um especialista é muito grande, porque numa situação dessa ele vai saber te orientar e vai saber oferecer o produto certo para a sua realidade. Então, é isso. Muito bom, né? E Guilherme, fiquei até feliz quando você falou que a New Line tem mais de 30 anos, né? Achei que nem ela ainda tão. Achei que ela é mais jovial, né? Fizemos 31 e é bacana porque vocês têm a expertise, né? No caso, ó, cara, isso aqui vai ser a melhor alternativa, esse tipo de câmbio vai ser melhor, essa posição aqui. Né? Existe uma situação de risco ali. Eu acho muito bacana quando vejo os programas, as pessoas falam sobre isso, né? Antes de botar a portaria, até humana ou remota, e um especialista em segurança, para falar os pontos críticos, os gargalos, onde pode acontecer algo. Porque o sistema de, por exemplo, o sistema de monitoramento, pessoal, ele está ali para você analisar situações. Que hoje é o desenterra defunto que fala, né? Aconteceu uma coisa, você vai, mas é para você perceber, cara, isso aqui não está legal, isso aqui é situação de risco. A gente analisar o dia a dia do condomínio para a gente poder pensar em soluções que vão gerar mais conforto e segurança para os moradores, né? Exatamente. Eu acho muito interessante essa questão, voltando já na noção de chamar o especialista, cara, que é o especialista que vai avaliar e vai fazer o projeto personalizado para o seu condomínio. É igual nesse caso, como você está falando, hoje a New Line trabalha com um sistema de câmera analítico ali, principalmente o perímetro. Então, cara, a gente faz linhas, cercas virtuais ali, que não, por exemplo, aconteceu em um condomínio aqui em Taguatinga. O morador de rua ficou ali na frente do portão, esperando o portão abrir para que ele entrasse. Então, uma câmera com um analítico ali nesse cenário identificou, a gente programou lá, se eu não me engano, 1 minuto, o cara permaneceu parado mais que 1 minuto ali, já gera um alerta lá na central de monitoramento, a empresa envia a viatura, a gente chama viatura fiscal nosso para o local, então ele vai ali tomar uma atitude necessária ali para que não ocorra mais aquilo. Então é muito bacana você identificar ali o problema antes que ele aconteça, e essa é uma especialidade nossa. Então você usa a tecnologia a favor da empresa, a favor do condomínio, para dar tranquilidade aí para a administração, para os moradores, porque quando você fala de segurança, hoje a administração muitas vezes costuma olhar muito realmente o preço, na hora de contratar o seguro, na hora de contratar uma portaria remota, uma empresa de prestação de serviço, seja de limpeza, zeladoria, para o que for. Só que, cara, como eu falei, você está entregando a chave da sua casa, você está entregando a comodidade, a sua tranquilidade na mão de uma empresa. Então, que seja de fato uma empresa confiável e uma empresa que use a tecnologia a favor do coletivo, né, da comunidade, e vá ser eficiente ali no que ela está oferecendo para você. Porque é muito constrangedor acontecer um caso desse e no final você saber que a apólice não cobre. Então, cara, contrato de segurança com consciência. É assim, acho que está na hora, não só em condomínio, acho que na nossa vida, né? Entender que tudo isso é investimento que você faz. Conhecimento é poder. Então, quando você tem esse poder, você consegue tomar as escolhas que vão ser a maior contribuição para você. A gente acha que é caro, aí o cara vai ficar agora, você imagina. Exato. Se dividir 300 mil para a unidade. Então, assim, né? Então, assim, vamos pensar dessa forma, né? Acho que a gente tem que pensar em entender que é um investimento que você faz. E outra coisa, é uma valorização do patrimônio. Porque as pessoas optam em morar em condomínio, primeira coisa, por segurança. Sim. Não é verdade? Eu sempre falo o seguinte, Thiago, que as pessoas têm que fazer uma análise de consciência, inclusive os profissionais também. Por exemplo, seguro de vida não é a minha especialidade. Eu não entendo de seguro de vida. O que eu faço? Eu tenho parceiros que eu indico, né? Que tem essa expertise. Gente, as pessoas têm que parar de ver os outros como um concorrente. Por que esse concorrente não pode ser seu parceiro? Eu tenho parceiros que fazem para mim seguro de vida e que fazem o plano de saúde. Eu tenho esses parceiros. Entendeu? Não tenho vergonha nenhuma de falar. Não é a minha especialidade. Então, sim, se você quer contratar um seguro de vida, você pode me procurar? Sim, eu vou te indicar uma pessoa bacana da minha confiança que vai te atender.
Mas eu acho que é sobre isso, né? A gente não domina tudo, né? Não. Eu acho que eu até estava no programa passado falando também sobre isso, né? Tá na hora de que nós, quem é síndico, quem é síndica, perceber que essas pessoas são nossa equipe, né? O cara da segurança, o cara do seguro, o engenheiro, o advogado, está ali, ó, trabalhando com recursos. E quanto mais especializado for essa galera, vai ser melhor. Eu, por exemplo, eu tô falando da empresa ali lá porque eu tenho um condomínio lá e coincidiu. Nunca mais tive problema de ir no condomínio, nunca de portão, resetar portão, essas coisas. Sim. É como se fosse uma empresa com vários departamentos, Exatamente. né? Então, assim, você aproveita. Eu falo pra vocês, ó, eu aproveito bastante o app. Eu já entendi que eu posso ali mandar os informativos, editar, então eu já utilizo como canal de comunicação com o morador. Já sei que eu posso viajar tranquilo, que só ligar, a pessoa vai dar o suporte lá. Sim, então, assim, sim. isso é importante. Quando você está na gestão, você tem que confiar na empresa. Né? Pode ser da portaria remota, numa boa administradora também, num bom advogado. A gente tem que ter aqui a doutora Priscila, o doutor Cláudio, no bom engenheiro, começar agora uma obra, ter um bom engenheiro para fiscalizar também. Entender que a gente tem que utilizar da melhor forma possível esses recursos. Como é que eu utilizo da melhor forma possível? O conhecimento. O conhecimento liberta. Acontece muito do pessoal falar, mas por que vocês não colocam aqui no aplicativo tal função? Por que você não coloca aqui que o boleto da contabilidade chegue aqui? Por que você não coloca aqui que a fatura do meu condomínio chegue aqui? Só que, cara, o foco é realmente trazer, claro, conformidade, conforto do morador, acessibilidade, mas o foco da empresa é segurança. Então, a gente tem que focar na segurança e que seja algo clean ali, algo que o morador tenha de fácil acesso, algo que ele consiga gerenciar ali de forma tranquila, tanto para quem é de tecnologia, como para quem não é de tecnologia. Então, é interessante isso, trazer demais, né? Conforto para o morador. E eu quero mandar um abraço para todo mundo da equipe da Ali lá, tive lá, o pessoal maravilhoso lá. A mulher serviu um cafezinho para mim. Fiquei feliz, porque o café tá caro. Estamos de portas abertas para receber aí, quem quiser nos fazer uma visita. Bom demais, mandar um abraço pro Ivan, que comanda aqui a filial Brasília também, muito bom. Lembrando, amigão síndico, se inscreva no canal, curta, comenta. Você está reclamando, mas você não faz sua parte, não compartilha nenhum conteúdo com o seu amigo síndico. Então vamos compartilhar esse conteúdo aí. E o seu comentário também é importantíssimo para a gente poder entregar cada dia mais conhecimento, porque conhecimento que a gente está falando aqui é poder, é libertador e é transformador. Vamos falar de uma lei que está repercutindo muito aqui, né? Quem não é de Brasília, só para situar vocês, que aqui em Brasília tem uma lei que foi feita agora, que é a Lei 7686, de 9 de julho de 2025, né, que fala o seguinte: restringe no Distrito Federal a implantação de portarias virtuais em condomínios habitacionais. Inclusive fica aberto aqui para o deputado Roberto Negreiros, ele poder vir aqui comentar. É o Robério, né? Robério Negreiros. O senhor Robério, digníssimo deputado, estamos aqui para receber o senhor aqui, para você poder comentar e falar qual a fundamentação dessa lei. E me estranha muito, porque às vezes as pessoas têm memória curta. Se eu não me engano, acho que foi em 2021, sei que foi na pandemia, tentaram colocar esse goela abaixo para os condomínios, para os síndicos, né? Porque a lei fala basicamente que condomínios abaixo de 40 unidades, acima de 40 unidades, não poderiam ter 45 não poderiam ter portaria remota. E pior ainda, obriga quem tem retroagir. Ou seja, imagina o caos que vai ser nos condomínios, imagina a questão financeira, porque são feitas previsões orçamentárias de acordo com o que é gasto mês a mês no condomínio. Uhum. E aí outra coisa que eu sempre estou repugnando isso, e quando surge, eu estou sempre falando aqui, quando o poder público quer entrar dentro do condomínio. Eu acredito que quem tem que tomar essa decisão é os moradores do condomínio. Então deixa o morador tomar decisão, se ele quer a portaria remota, se ele quer a portaria humana, se ele quer as duas. Igual eu falei para vocês, já tenho outro exemplo para vocês. Eu conheço condomínios que de manhã não tem porteiro e portaria remota, e à noite tem porteiro físico. Então, cara, a gente é uniforme, mas eu acho que quem tem que tomar essa decisão é quem? É o morador. É o morador que decide naquele local. Eles que decidem as regras aí. Lógico, não pode infligir ali o Código Civil, a Convenção, mas quem decide o dia a dia do condomínio é quem é os condôminos. Não cabe a nenhum deputado ou nenhum poder querer mandar no condomínio, senão vai virar uma bagunça, né? Deixa o condomínio tocar o dia a dia, o fluxo, eles decidirem, é coletivo, todo mundo está ali adulto, então eles vão tomar a decisão que é melhor para eles, manter, ter, pode misturar, igual eu acabei de falar para vocês, em exemplos também, quem decide é o coletivo. Eu acho muito ruim quando alguém vem querer botar a mãozinha, e me estranha muito nessas situações. Porque, igual eu falei para vocês, pessoal, beleza,
os porteiros vão perder os empregos. Mas vai ganhar emprego em tecnologia. Precisa de gente para instalar as câmeras, gente para monitorar, gente para poder fazer manutenção. A gente tem que começar a evoluir. É buscar esse conhecimento para poder evoluir. Não tem como a gente parar o progresso, né? E até pior, você vê, a pessoa faz a lei falando que o condomínio tem que ter um seguro específico para essa situação. E nem eles sabem que já existe essas coberturas dentro do seguro do próprio condomínio. Então, ou seja, nem conhece da realidade do condomínio. Porque... Só para finalizar, uma coisa mais estranha ainda, é você, síndico, você, síndica, você que mora em condomínio, não fala nada. Vai impactar você no dia a dia. Tá na hora da gente criar esse movimento e falar assim, peraí, tá na hora de parar com isso. Cuide, né, das áreas públicas, cuide das escolas, educação, vai cuidar de outra coisa mais importante. Do condomínio, nós cuidamos. Condôminos, síndico, conselho fiscal, todo aquele coletivo. E está na hora de você fazer a sua parte. Deixa o comentário. Vamos criar um movimento. Que está na hora a gente falar assim, ó, aqui quem manda é o coletivo, não é a política. Né, Lisiane? O que você acha? É uma lei criada por uma pessoa que não conhece a realidade das coisas, né? Porque você fala que tem que criar um seguro específico para isso, mas para quê? Se é para danos causados ao físico da pessoa, pelo portão, existe a cobertura de responsabilidade civil do condomínio. Se é um dano causado pelo portão no carro, existe a responsabilidade civil garagista. A RC Portões. Né? Se é um roubo ou furto dentro do condomínio, de um veículo, existe a responsabilidade civil garagista. Então, meu senhor, explica. Eu gostaria muito de assistir a entrevista dessa pessoa, porque eu gostaria muito de entender qual o tipo de cobertura que esse senhor gostaria que colocasse no seguro. Assim, espero que esse programa chegue a ele, né? E, deputado, fica aí à sua disposição, aqui a bancada, pra você poder vir e falar como é que foi baseada essa lei, por que foi feita essa lei e qual o sentido disso. Né? Não é a primeira vez que um deputado quer, né, impor algo para o coletivo, né? Estava comentando num programa em São Paulo, o deputado Boulos, né, falou que fez uma lei que era obrigatório o síndico prestar conta. Já é obrigatório, nas convenções já falam. Então, assim, eles estão falando coisas que você nem conhece, porque se conhecesse não faria um absurdo desse, né? Porque assim, quando vem algo embasado num estudo técnico, falando por quê, ok, dá para a gente poder entender e compreender. Mas eu me expresso total contra essa lei e qualquer lei que queira influenciar no dia a dia do condomínio. Porque ali, pessoal, quem decide é o coletivo. Mas a gente tem que entender que as eleições estão aí, Thiago. Eles precisam mostrar trabalho, mas pelo menos falar que fizeram alguma coisa. Porque a questão nem que seja assim, uma lei inconstitucional. Na época eu era mais próximo dos dados, existia 18 mil condomínios em Brasília. Você imagina quanto? Um terço da população mora em condomínio, pô. Mas eles têm que fazer pelo menos uma lei, nem que seja uma lei inconstitucional como essa daí. Porque, na minha opinião, é totalmente inconstitucional. Isso aí. Roberto Negreiros, está à vontade, deputado, você vir aqui poder falar para a comunidade. E sabe o que é mais me estranha ainda? As pessoas fazem as leis para os condomínios e procuram um síndico. Exato. Eu não vi lá aquelas audiências abertas. Ó, pessoal, estou convocando aqui os síndicos dos condomínios, né? Quem mora em condomínio. Vamos falar aqui uma coisa que vai impactar diretamente vocês? O pai já faz na surdina, porque ninguém sabe quando fez a lei. Isso que me estranha muito. Então, assim, eu não sei você, síndico que está aí, você, síndico que está aí. Eu que sou síndico, estou há 10 anos, sou totalmente contra. E não é porque é reportaria remota, não é porque é portaria humana, não é igual lá o Boulos de São Paulo que tem que prestar conta. Não. É porque vocês querem entrar numa seara que quem decide é o coletivo. Estamos numa democracia. É igual eu falei, lógico que as regras que são ali votadas, as decisões que são votadas ali, tem um tripé, que não pode ir contra nem a Convenção, nem a Constituição e nem o Código Civil e as leis complementares. Então, baixo disso, quem decide é o coletivo, gente. Não podemos cessar o direito. E o negócio foi para vocês, não é porque é portaria. Você vê, eu tenho patrocinadores aqui de portaria, eu tenho patrocinador de mão de obra, né? Já tive vários formatos. É a gente entender que a gente tem que valorizar o coletivo, aquelas pessoas que têm que decidir aquilo que elas acham que é melhor para ela. É igual eu falei para vocês aqui, existe N formatos. Tem a portaria,
com a mão de obra, a zeladoria, tem a portaria com o porteiro, tem só a portaria, tem as duas misturadas. Por quê? Quem decide é o coletivo. O coletivo vai olhar e vai entender, cara, isso aqui é melhor para mim, economicamente é melhor para mim, traz mais segurança para mim. Ah, mas eu quero ter a mão de obra, eu falei para vocês aqui, tem casos de condomínio que de dia a portaria é remota e de noite entra o porteiro, que eles entendem que é mais seguro. E tá tudo bem, por quê? Porque eles decidiram, eles decidiram que é melhor para eles, cara. E me estranha, eu falo, não, me estranha muito quando algum político quer entrar nessa área do condomínio. E pior ainda, não perguntar para aquele coletivo, não perguntar para aquelas pessoas que moram ali se elas acham melhor, o que elas acham pelo menos, né? E pior ainda, não entender da realidade do condomínio. Igual o cidadão coloca aqui, um seguro específico, não conhece. Igual o Boulos em São Paulo, prestar conta, a gente já presta conta, já está na convenção. Então, assim, você vê que é algo grotesco mesmo, né? E me entristece muito. E aí vem um chamado para você que é síndico, você que é síndica. Vamos bombar esse vídeo, vamos compartilhar para que chegue nele, para ele poder vir aqui dar as devidas explicações. Inclusive, porque ele, querendo ou não, né, ele presta serviço para nós, cidadãos. Então, ele que vem aqui poder explicar um pouquinho sobre isso aqui e que a gente possa criar esse movimento. Não se intrometa mais dentro do nosso condomínio. Você imagina nós síndicos, já temos todo o coletivo, e ainda vem a politicagem, querer intrometer no condomínio. Então, ó, bota aí, ó, hashtag, não política dentro do condomínio. O condomínio tem que ter coletividade, coletivo. O coletivo que tem que decidir o que é melhor para aquele coletivo. Inclusive, avisa ao Boulos que a previsão orçamentária, né, do próximo do ano, ela só pode ser aprovada, né? Ela só pode ser aprovada depois que a prestação de contas for totalmente aprovada, né? Senão E lembrando, gente, isso aqui, você já vê, não tem a memória. Acho que foi na pandemia. Não lembro direitinho, se foi o primeiro ano ou segundo ano de pandemia. Tentaram botar essa goela abaixo. Sim. Então, assim que, igual eu falei, eu fico muito triste. Então, eu espero que todos nós síndicos e síndicas possamos nos movimentar nesse sentido. Deixe seu comentário aí, fale, coloque para fora o seu ponto de vista, para a gente poder ter essa massificação e as pessoas entenderem que condomínio não é terra sem lei, não. Ao contrário, ela tem muita lei que faz as coisas acontecer, que valoriza as pessoas, que estão ali para respeitar as pessoas, valorizar o patrimônio dela e o bem coletivo, que é a própria convivência das pessoas. Então está na hora de dizer não, né? Não sei se o Guilherme pode falar, se está autorizado a falar, porque tem uma questão, né, da empresa. Fica à vontade, meu jovem. Eu acho muito interessante, Thiago. Um ponto de vista bem rápido, eu acho muito interessante porque, como você falou, se houver um embasamento mais técnico ali, um estudo por trás disso, ok, você poderia ver os pontos prós e contras ali, analisar, mas agora uma lei simplesmente divulgada com base em 10 linhas praticamente é algo muito superficial. Então a gente precisa realmente fazer uma análise detalhada e deixar o condomínio tomar suas próprias decisões. Eu acho que é muito arbitrário você querer estar acima dessa coletividade que está ali no dia a dia, que já sabe sua realidade. Eu vou falar para você por experiência a quantidade de ligações que a gente recebeu de síndicos preocupados em relação a isso é absurdo. Porque não necessariamente pelo custo, né? Muitos pelo custo, mas não necessariamente pelo custo. Mas, cara, eu não quero abrir mão dessa tecnologia, eu não quero abrir mão desse serviço, eu não quero abrir mão desse tipo de portaria, eu não quero lidar mais com aquilo que eu lidava, então para não gerar um transtorno. Então, realmente, eu acho que tem que haver um movimento, eu acho que esse vídeo tem que ser divulgado para chegar lá. É igual eu falo, gente, e é triste, porque assim, eu acho que tem mais coisa pro cara fazer, né? Vai mexer na educação, vai procurar coisa da saúde. Também lembro que em Brasília é frio, você vê, não vê ninguém falar das pessoas de morador de rua. Ninguém fala de morador de rua, né? O deputado, vai doar cobertor, né? Eu não vejo um deputado sair de madrugada na rua para poder, né, levar ali um cobertor, uma sopa, né, para ajudar essas pessoas. O cara quer viver, quer intrometer numa parada que não tem nada a ver, nem conhece. Thiago, chama a atenção, você precisaria contratar, por exemplo, compensador de cheque, você precisaria contratar telefonista, pessoa que fica ali colocando andar no elevador. Então você precisaria, se for olhar por esse lado, você contrataria muitos outros profissionais que as classes já foram extintas ali. Então tem que ter atenção em relação a isso. Para mim, independente se eu falo porque eu sou síndico, eu fui síndico de vários condomínios, já trabalhei das duas formas, como eu falei. Já trabalhei, se tem ideia, sem portaria remota e sem porteiro, também deu certo. Então depende muito daquela comunidade. Mas assim, é cessar o direito do outro poder escolher. Essa é a grande questão.
Eu, pra mim, se for portaria remota, se for humana, juro por Deus, eu vou tocar do mesmo jeito no meu condomínio. Porque o que acontece? Quem decide é o coletivo. Passou por uma assembleia. Eu, como síndico, fazer o quê? A segurança legal. Tem que fazer o que foi decidido em assembleia. Lógico que não vá contrário às leis superiores. Não tá ali, tá tudo ok, eu tenho que seguir. Se é portaria humana, vamos seguir portaria humana. Se é portaria remota, se é híbrido, igual eu falei, tem as duas, ok. A grande questão aqui estão cessando o seu direito. E não é só você síndico, você síndica, não. Morador estão também. cessando o seu direito, morador, de escolha. Essa é a grande questão. Essa é a grande questão. Deixa o coletivo decidir pelo coletivo. A coisa mais bonita que existe é a democracia. Esses dias, nós tivemos que multar a unidade, condomínio, né? Beleza, aí o cara fez o processo normal. Deu uma defesa, deu a defesa dele. A gente conversou aí com o Conselho Fiscal, decidiu manter a multa dele. Só que ele tinha um direito de quê? Na próxima assembleia, convocar com aquele item, se manter ou não. Coincidiu que logo em seguida tinha uma assembleia, ele entrou. E foi tão bacana porque assim, os moradores falaram, não, ok, decidiram tirar a multa, mandar só a notificação, porque reconheceram que ele foi lá, pediu desculpa, entenderam que ele cometeu uma falha e não vai cometer mais. Mas quem decidiu? O coletivo. Coletivo. Tanto que eu falei para muita gente, ficou chateado comigo, não coloca essa pauta não, foi, tem que colocar. Porque o mesmo direito que a gente teve de multar, ele tem o direito de exercer a defesa dele. E quem decide é quem? É o coletivo. Que é a coisa mais nobre que existe, é o coletivo que decidiu. Então foi muito bacana, porque ele se expressou, a comunidade entendeu também, e tá tudo bem. Porque eu acho que não é sobre multar o outro, é sobre a gente aprender. Sim. O dia a dia, o costume, o hábito. É a cultura, né? É a cultura, é o comportamento. Então, assim, é sobre isso. Aqui, senhor Roberto Negreiros, deputado, né, aqui de Brasília, tu tá acessando o direito das pessoas escolherem. E aí? Você acha que tá certo? Então, fica o convite para você vir aqui no nosso programa, que a gente fala aí em nível nacional, para o Brasil, para o mundo também, que o pessoal nos assistir. E pra você poder falar um pouquinho, né? Dar um momento de voz para você poder falar qual foi a base dessa lei. Eu tô curiosa. Qual foi a sua intenção com essa lei aqui também? Eu tô curiosa, porque às vezes ele pode estar vendo uma situação no seguro, né? Alguma coisa também, que não tá seguro, né? Que não tá, né, coberto nas apólices tradicionais. Então eu tô muito curiosa, viu? Eu gostaria muito de ouvir esse deputado. Me convida, Thiago, pro programa. Tem um mundo que tá querendo. Então, assim, eu preciso o quê, amigão síndico? Deixa um comentário seu aí, fala sobre isso. Conversa, né? Vamos fazer esse movimento. Porque estão cessando o nosso direito de decidir no dia a dia. Quando eu falo nosso, porque eu também sou condômino. Eu tenho hora em condomínio. Então está cessando meu direito de escolha. E isso não é legal. É muito ruim quando chega nesse ponto aí. E é isso aí, programa maravilhoso, né? Tô muito feliz de receber aqui o meu amigo Guilherme, a New Line tá conosco aí como um apoiador, né? Uma empresa que, igual eu falei para vocês, eu tô consumindo o produto deles, né? Igual eu falei, cheguei no condomínio, já estava lá implantado, tô gostando muito, tô achando muito legal. Fica essa dica para vocês, eu achei muito legal essa parte do armário inteligente, pessoal, muito mesmo, porque eu tenho condomínios, eu tô pensando em colocar que são, por exemplo, 2 vezes por semana, a pessoa faz a limpeza, 3 vezes por semana. Então a gente sempre tem esse caos com a questão da entrega. Então é uma forma de ficar mais tranquilo no dia a dia do condomínio. Claro. Para quem compra, para quem entrega. Então, sim, achei muito interessante. O app estou gostando muito, parabéns, porque eu estou utilizando bastante para levar informações para os moradores. Está sendo muito legal essa questão. Feedback também muito positivo. E é maravilhoso mesmo. E seja bem-vindo aí ao nosso universo condominial. E estou muito feliz de saber que tem 30 anos de mercado. Você vê, pessoal, as pessoas que estão nos apoiando aqui. Então, a Gabriela tem 20 anos, Liz Cabral tem 20 anos. Thales, né, da amiga Carol, tem 10 anos. Cicobi, nem vou falar. Cicobi, eu acho, para mim, é um dos poucos bancos que entende o universo condominial, na área de empréstimo, de apoio. Só tem um setor só para isso, né? E vamos que vamos, bacana. Lembrando que no rodapé do vídeo tem todos os nossos apoiadores. E esse programa só existe porque você está aí, amigão. Então, faz sua parte. Só deixa seu comentário aí falando que você curte, vamos compartilhar esse conhecimento, porque conhecimento é poder e faz a gente tomar decisões de você melhor para o coletivo, né? Lisiane, fica à vontade, minha amiga, suas considerações finais. E lembrando, tem uma playlist aí, você não vai reconhecer a Lisiane porque ela é outro
novo ser humano dos anos pra cá, né? Lá no nosso seguro condominial tem vários programas que a gente fez, eu fiz com a Lisiane na época, e falando as coberturas, tirando as dúvidas também. Foi um período muito bacana e já está retornando aí ao nosso bate-papo aqui para falar sobre seguro, que é algo importantíssimo. Fique à vontade, suas considerações finais, amiga. A gente tem que evoluir sempre, né? Em todos os aspectos. Com certeza. Então, pessoal, se você quiser fazer cotação de seguro conosco, não só de seguro de condomínio, mas de carro de auto, de vida também, apesar de ser residencial, o de vida, apesar de não, eu posso indicar um profissional bacana aí de vida para vocês. Entre em contato conosco através do meu celular, o 619-8589-2313, e o meu Instagram, vocês podem deixar um direct lá, que eu sou viciada em Instagram, então não existe a menor possibilidade de eu não responder, que é o @Lisiane com S Bezenhofer. Lisiane Bezenhofer. Vou deixar escrito aí embaixo para vocês, tá bom? Espero vocês e... Bom demais. Guilherme, fica à vontade aí, suas considerações finais. Quero mandar um abraço para toda a equipe lá, que tem o Henrique, tem o Ivan, o pessoal que nos atende lá no dia a dia das operações. Muito obrado, pessoal, que vocês facilitam a minha vida bastante, né? Fica à vontade aí, considerações finais. A nossa intenção é justamente essa, trazer essa comodidade, esse conforto para vocês. E a New Line está disponível para atender, seja a sua indústria, o comércio, o varejo, seu condomínio, sua residência, né? Trazendo soluções de alarme monitorado, vigilância patrimonial de uma maneira geral. A portaria remota também é um produto do portfólio da empresa. Então, entre em contato conosco, tem o nosso Instagram, @NewLineSeguranca. A gente está disponível para atender e fazer um projeto sempre próximo do cliente, sempre buscando a satisfação do cliente de maneira totalmente personalizada. Então a gente não vai chegar ali com uma proposta padrão, a gente vai atender você, vai visitar você, vamos te convidar a ir até ali a empresa, conhecer a nossa estrutura, te apresentar os produtos do portfólio da empresa. Então conte com a New Line no seu dia a dia, seja em qual área for. Bom demais, amigão síndico, isso aí foi mais uma edição do nosso Interesse Condominial, a Revolução dos Condomínios. Por quê? Conhecimento é poder. Valeu, amigão síndico, amiga síndica, energias positivas, arro, e até o nosso próximo encontro. Valeu!